Olá, sejam bem-vindos a mais um Pílula sobre Direito, canal do YouTube do escritório que foi criado exatamente para esclarecer as principais dúvidas dos clientes de forma descomplicada. Eu sou Camila Soares e hoje venho dar sequência ao vídeo da última semana, trazendo mais 3 direitos básicos do consumidor. Nós comemoramos no dia 15 de março o Dia do Consumidor. Por isso, várias campanhas de conscientização, esclarecimentos têm sido feitas nesse sentido e não poderia ser diferente aqui conosco para trazer as melhores informações para vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre outros 3 direitos básicos então. E vamos começar sobre o direito do consumidor de poder exigir os danos materiais e morais em caso, por exemplo, de um atraso em relação à entrega de um produto ou serviço. Como que funciona isso, Camila? Quando nós fazemos a contratação de uma prestação de serviços ou quando a gente compra um produto para ser entregue em determinada data, nós criamos uma expectativa de que aquilo vai ser cumprido. Se está escrito lá no momento da venda que vai entregar em 10 dias, ou, por exemplo, uma construção que tem que ser entregue no prazo de 2 anos, aquilo tem que ser observado. Quem forneceu aquele serviço tem que cumprir com a promessa que foi feita. A partir do momento em que esse fornecedor descumpre com aquela promessa, nasce aí o direito do consumidor de exigir o seu cumprimento. Em situações como essa, então, você pode exigir, seja por meio de uma ação judicial ou tentando de forma extrajudicial, que o fornecedor cumpra com aquilo que ele prometeu. E se ele descumprir, todo o prejuízo que você teve financeiro, que é o que a gente chama dos danos materiais, e até mesmo se você sofreu na sua esfera íntima, o seu psicológico, se você sofreu um aborrecimento muito grande, você pode pedir, então, os danos materiais ou danos morais, inclusive em conjunto, se for o caso, contra o fornecedor que descumpriu com aquela promessa. Esses danos morais, que fique claro que a gente tem que ter uma prova muito forte para realmente demonstrar o abalo, a insatisfação, a dor que foi causada pelo descumprimento daquela expectativa que foi gerada no consumidor. E os prejuízos materiais, que a gente chama de danos materiais, vão ser comprovados por meio de notas fiscais, comprovantes dos gastos, dos prejuízos financeiros que você teve por conta deste atraso na entrega feito por aquela empresa fornecedora, tá bom? Então, primeiro a gente falou sobre isso, dos danos materiais e morais decorrentes de uma eventual uma entrega que foi descumprida. O segundo, a gente vai falar sobre os prazos de garantia. A lei, o Código de Defesa do Consumidor, estabelece alguns prazos básicos e mínimos que têm que ser cumpridos pelas empresas em relação à garantia daquele produto ou serviço que eles ofereceram. Esse prazo em nada tem a ver com a garantia do contrato. O fornecedor pode prever uma garantia maior no contrato dele. Agora, independente disso, se tiver contrato, se não tiver, fez a compra, adquiriu um serviço, esse prazo da lei mínimo vai ser resguardado. Qual que é esse prazo, Camila? Nós vamos ter o prazo de 30 dias para produtos que a gente chama de não duráveis. O que significa isso? São produtos que vão ser perecíveis, eles acabam mais facilmente. Vamos pensar aqui em alimentos, em situações que a gente vai ter de deterioração mais rápida. Então, comprou, por exemplo, um suco, comprou, por exemplo, um café. Situações aqui que a gente tem que são mais deterioráveis naquele prazo. Então, nessa situação, se chegou com um defeito, você pode acionar dentro do prazo de 30 dias e o fornecedor é obrigado a trocar aquele produto ou te restituir o valor que você tinha pago. Já para os bens que a gente chama de duráveis, o prazo da lei é maior. É um prazo de 90 dias que a gente tem para poder buscar esses nossos direitos. O que é um bem que dura, Camila? Nós vamos pegar aqui, por exemplo, eletrodomésticos, micro-ondas, geladeira, um carro. São bens que foram feitos para durar por um tempo maior. Então, por isso que a lei colocou esse prazo aqui de 90 dias.
Lembrando, no contrato pode ter uma previsão de garantia maior, 1 ano, 2 anos, mas isso não exclui essa responsabilidade por essa garantia da lei do Código de Defesa do Consumidor, ok? E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que é um direito básico do consumidor também, é o de rever eventuais contratos quando as prestações se tornam muito onerosas ao consumidor. O que seria isso? Vamos imaginar que você estabeleça um contrato, feche um contrato de empréstimo ou um contrato, por exemplo, de compra e venda de um imóvel, onde você tem que fazer os pagamentos mensais ali daquelas prestações. Em determinadas situações, pode ser que a gente perceba que a empresa fornecedora colocou cláusulas com o valor da prestação muito oneroso, excessivamente oneroso. E de outro lado, às vezes, o consumidor ficou numa situação muito desigual. Ele, às vezes, está passando por situações como a gente teve da pandemia, decorrente do Covid-19, onde várias pessoas perderam empregos e outras situações mais complicadas que fizeram com que aquela prestação que antes era adequada se tornasse o quê? Muito desproporcional. Em situações como essa, é direito do consumidor pedir a revisão deste contrato, destas cláusulas que se tornaram abusivas, excessivas demais, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dos esclarecimentos e na próxima semana seguiremos com mais um vídeo sobre as pílulas de direito. Até a próxima!